Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre as principais atribuições do nutricionista no contexto hospitalar. Bom, a gente já falou sobre as nossas atribuições, a nossa postura, já falamos sobre o dress code, o quanto é importante, mas agora eu quero trazer para vocês uma questão sobre crescimento profissional dentro do ambiente hospitalar. Se você é um nutricionista terceirizado, como eu fui a minha vida inteira até hoje, eu vou te falar que nós temos um leque de responsabilidades maior do que um nutricionista de rede própria, por exemplo. Se você é um nutricionista que já foi liderado por mim, a gente já teve essa conversa. Se você não é, eu vou te trazer esse contexto. Bom, no crescimento profissional, a gente precisa observar as etapas. Então, você vai entrar, você vai se ambientar, vai entender como funciona aquele microambiente, as etapas, os processos, vamos ganhar ritmo. Mas o mais importante é que depois disso é que você vai assumir complexidades. O que eu vejo muitas vezes é que como a gente acaba de se formar, tá com aquela garra, quero fazer e acontecer, muitas vezes o nutricionista ele quer pular etapas. Ele não quer fazer a parte operacional, ele não quer fazer algumas atividades do qual ele não gosta. Ele quer somente clinicar. Uma vez que você só clinica, que você não entende da sua cadeia produtiva, você não se torna um nutricionista completo, você não oferece ao seu paciente o melhor serviço possível. Por quê? As etapas que precisam ser corrigidas não estão sendo observadas. A minha orientação, baseada na minha experiência de vida, é: tenha uma postura de aprendiz, tenha uma postura de vou aprender a fazer. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Quando eu era estagiária, e eu fui fazer meu estágio obrigatório em um hospital, eu pedi para uma copeira me ensinar a montar carrinho. Ninguém queria montar carrinho, ninguém queria fazer essa parte operacional. Mas eu penso, como eu quero ser gestora, como eu quero ser líder, porque o nutricionista ele é líder, eu preciso aprender a montar um carrinho. Eu preciso saber como que é feito, como eu vou corrigir uma copeira, como eu vou treinar uma copeira, como eu vou ganhar a confiança de uma copeira se eu não sei fazer o trabalho dela. Imagina você, tá fazendo o seu trabalho, chega uma pessoa e quer falar do seu trabalho e quer corrigir, e ela não faz ideia do que você faz. Zero credibilidade, zero confiança. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim: meu, quem é você para me ensinar a fazer o meu trabalho se você nem sabe fazer? Então, eu aprendi a montar um carrinho, eu fui para a rampa aprender a porcionar uma dieta, eu fui para várias etapas, porque eu quero me tornar uma pessoa completa. E para eu falar, eu tenho que ter propriedade do que eu estou falando. Isso me torna líder. Isso faz com que as pessoas confiem em você e te deem o crédito pelo que você está falando. A postura de aprendiz, ela é fundamental no seu crescimento profissional. Então, primeiro a gente entra, vamos nos ambientar, vamos conhecer as pessoas. E você, como você já passou pelo processo operacional, você tem uma visão onde estão os gaps. Por isso que eu falo para a copeira: olha, faz assim, 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 porque é melhor. Monta o carrinho dessa forma que vai ser mais prático para você servir. E ela fala, nossa, e a maioria fala, nossa, é mesmo. É mesmo. Porque eu sei o que eu tô falando, porque eu passei pelo processo. Entende? Isso não vai te desmerecer, pelo contrário. Isso é liderar uma equipe. Você puxa as pessoas junto de você. Você precisa construir junto à sua equipe uma credibilidade, onde você entende qual é o processo, você entende quais são os gaps que precisam ser corrigidos, você tem uma solução. Porque pessoas para chegar e falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é assim que se faz, tem um monte. Eu quero saber quem vai chegar e falar, faz desse jeito que vai dar certo, você prova que vai dar certo, ali você tem a equipe na tua mão. Ali você tem equipe junto de você. Então, a gente precisa trazer o nosso olhar, a nossa expertise e provar que vai dar certo. Como você acabou de chegar no hospital, é claro que você pode ser inseguro, você tem medo de errar, é aquela ansiedade de fazer acontecer, eu não quero ficar na cozinha, eu não quero ficar na produção, eu quero clinicar, eu quero ficar lá em cima, né, nos andares. Só que isso é pular etapas. Você acabou de se formar, você tem que formar a sua base de conhecimento operacional para depois você ser estratégico. Por isso que eu falo que a postura de aprendiz é extremamente importante. Como você vai corrigir? Como você vai otimizar seu time se você não passou pela operação? Se você não passou por todas as etapas? Como você quer chegar no degrau 10 se você não está passando nem pelo segundo degrau?
E o que eu falo sobre pular etapas é, a carreira não é só fazer o que a gente gosta, é fazer o que precisa ser feito. É a gente analisar todas as etapas do processo para que a gente se torne realmente uma referência. Como que você quer ser um nutricionista referência se você não sabe? Então, no começo da trajetória, a gente não tem repertório, a gente não tem bagagem. E se você não conhece os fluxos, não domina a rotina, você não entende ainda quais são os gaps para você corrigir, a equipe não confia em você. Elas vão fazer o que elas acham que tem que fazer sem você. Então, você não tem ainda velocidade. Conforme você vai fazendo uma atividade, quanto mais horas você fizer uma atividade, mais prática você vai ter, mais rápido você vai ser e melhor o seu olhar crítico. Tá? A maturidade, ela vem com os erros. Então, quanto mais erros você cometer, mais experiência e bagagem você vai ter. E para que o nutricionista tome decisões difíceis, ele tem que ter passado por essa trajetória. Não existe atividade menos nobre no hospital, Nutri. Não é porque você está montando uma bandeja que você vai deixar de ser nutricionista. Não é porque você ajudou a servir um andar que você não é. Muito pelo contrário. Lembra que eu te falei, não adianta você clinicar, fazer uma excelente conduta terapêutica, ter a melhor técnica se a dieta não chega no horário certo no quarto do paciente. Isso faz parte da cadeia produtiva. E como nutricionista terceirizado, se faz parte do escopo, você precisa realmente estar ali muitas vezes na ponta na operação, assim como eu faço até hoje, porque o meu compromisso é com o paciente. E não deixo de ser mais ou menos nutricionista, uma atividade nobre. Aqui eu vou trazer não só as atividades, mas eu acredito que os grandes desafios do nutricionista hospitalar. Então, o nutricionista, ele não vai apenas fazer a admissão, a triagem, onde ali você vai fazer um diagnóstico nutricional e vai identificar o nível de risco, o nível de assistência desse indivíduo. Mas sim, você pode rodar setores. Muitas vezes você fica na internação, no PS, UTI, oncologia, né? Depende muito da instituição que você está trabalhando. Nós precisamos fazer evolução e o acompanhamento, o monitoramento desses pacientes. Além disso, também somos responsáveis por supervisionar a distribuição desses alimentos. O lanche está sendo servido corretamente, no horário, a comida está quente, a temperatura está adequada, a copeira está fazendo meta 1, está tudo certinho com a refeição desse paciente? Qual que é o nível, a porcentagem de aceitação de dieta desse indivíduo? Nós precisamos também revisar cardápios, não só fazer adequação dietética, mas muitas vezes, se houver repetições de preparações, você, nutricionista, deve interferir e deve pontuar a repetição. A gente já aprendeu na faculdade que não deve repetir cor, um prato monocromático, por exemplo. Dias atrás eu olhei um prato, ele estava monocromático. E aí eu fui lá na produção falar, olha, eu preciso de cor no prato, eu não posso ter só cor amarela, branco, e eu preciso de outras cores. Então, fazer a adequação do cardápio também é uma função nossa. Eu não fui fazer adequação, mas eu fiz a pontuação necessária. Nós precisamos ver como que estão nossos POPs, se existe protocolo, se está faltando, se não está. É como se você olhasse e falasse assim, tivesse grandes sacadas e fala, olha, tá faltando protocolo para tal coisa. Vamos falar com a equipe de fonoaudiólogo, vamos fazer um treinamento com o fonoaudiólogo, com a nossa equipe de Copa, por exemplo. Então, é sair do cabresto e abrir o leque, abrir a nossa visão para olhar o que falta e como a gente pode sempre melhorar o nosso trabalho. Normalmente na equipe MTN a gente acompanha se a bomba de infusão da dieta enteral, das bolsas, das bags estão ligadas, se está desligado a gente precisa pontuar a enfermagem. Soro não é com a gente, são só as bombas. Ajustar a suplementação. Você já perguntou para o paciente se ele está consumindo suplemento? Se aquela textura, aquele sabor é agradável, se tem frigobar no quarto, você pode indicar que ele coloque na geladeira, porque melhora um pouquinho mais a experiência de degustação desse suplemento. Tá conversando com a equipe multidisciplinar, Nutra, você tá com medo de se posicionar? Você estudou para isso, você estudou no mínimo 4 anos para isso, não é para você ter medo, capacidade técnica você tem, você precisa lidar com a sua insegurança, e a sua insegurança vai ser minimizada uma vez que você conhece os seus processos, que você botou a mão na massa, que você foi para a ponta, que você foi para a operação. Ali você ganha confiança do que você está fazendo para
participar de uma discussão de um caso clínico para fazer uma orientação, uma sugestão ou uma solicitação para a equipe multidisciplinar. Além disso, o nutricionista precisa saber trabalhar sobre pressão. Nós trabalhamos em ritmo de horário, a gente trabalha muito com horário. Então, o horário da entrega já começa a produzir a próxima refeição, é o horário da troca, da copa. Então, a gente trabalha num ritmo e esse ritmo não pode se perder. A gente precisa ritmar a nossa equipe. Precisa saber trabalhar sobre pressão e principalmente resolver problemas que surgem do nada. Se você falar que o seu plantão tá ok, tá ótimo, cuidado, porque vai explodir alguma coisa. Tudo bem? Próxima aula eu vou falar de coisas importantíssimas, de como ter uma postura de aprendiz. Como você pode alavancar a sua carreira através da sua postura, do comportamento. Porque a gente aprende a técnica, mas a gente não aprende a se comportar como nutricionista. E eu vou te falar uma frase clássica do RH. As pessoas são contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamental. Pensa nisso. Até a próxima aula. Um beijo.